Mateus 22. Nós vamos ler a parábola seguinte, a que eu preguei hoje de manhã. É uma série de 3 parábolas. No domingo passado eu preguei na primeira delas, a parábola dos 2 filhos. De manhã eu preguei na parábola dos lavradores maus. E Jesus está confrontando os fariseus de uma maneira impactante com essas 3 parábolas. E agora nós ouviremos a mensagem da parábola das bodas. Mateus, capítulo de número 22. Assim diz a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Oremos ao nosso Deus. Pai, toda glória seja dada ao teu nome. Pai, eu te bendigo pelo privilégio de poder adorar-te em espírito e em verdade, de poder exaltar-te, Deus, e glorificar o teu nome por causa do grande amor dado a mim e a meus irmãos na pessoa de Cristo Jesus. Te agradeço, Deus, pelo rebanho amado desta igreja, que não pode estar aqui, mas o Senhor, ó Deus, nos deu a tecnologia para chegarmos a eles com a tua palavra mesmo em suas casas. Pai Santo, eu também quero te agradecer por cada um dessa equipe preciosa, que nesses tempos de exílio tem se disposto a nos ajudar. Ó Deus, ó Pai, para a condução dos trabalhos, para que o teu povo te adore mesmo de casa. Ó Deus, ó Pai, para que a tua palavra seja pregada e o nosso coração seja edificado. Agora, Deus, fala conosco, glorifica o nome do teu Filho. O Senhor conhece a nossa limitação. Ó Pai, o Senhor sabe que esse pregador é pecador, salvo pela graça, mas totalmente dependente da tua bondade, da tua misericórdia e do teu amor. Pai, abre os céus e manifesta a tua presença graciosa aqui, e impacta os nossos corações, fazendo de nós pessoas dispostas a ouvir o chamado do Senhor e a respondê-lo prontamente, com gratidão, com alegria e com a melhor disposição. Fala conosco, Pai Santo, e nos abençoa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, no mês de maio de 1997, eu recebi um telefonema no seminário de uma senhorita que queria falar com o tio dela, que era meu colega de seminário, mas não conseguiu e pediu para me chamar. Ela estava frequentando a congregação na qual eu trabalhava como seminarista, e depois que ela deixou o recado, eu a convidei para sair, e ela aceitou. Ela tinha um bom emprego, um excelente salário à época, e eu, seminarista, era como a música do rebanhão. Eu era magro que dava dó,
meu paletó listrado era de uma listra só. Sem um vintém no bolso, mas com o coração cheio de fé e de esperança. E eu convidei aquela moça para sair. E nós marcamos no sábado no Shopping Center Norte. E lá nos encontramos, e ela foi toda elegante, com a roupa social, com um sapato bonito, e eu, seminarista de calça jeans velha. Nós usávamos umas camisas xadrezes na época, vermelho com branco, camisa de manga curta. Cheguei com a moça no restaurante, no Pizza Hut. Qual não foi a minha surpresa? O meu dinheiro não dava para pagar a conta. Uau! Eu falei com ela, eu não estou afim de comer pizza. Você gostaria de ir em outro restaurante? Ela disse, sim. Percebeu que eu não tinha dinheiro para pagar. E nós fomos, amados irmãos, para o Bob's. E lá comemos sanduíche. E depois de muita conversa, eu pedi um guardanapo. Eu falei, se eu tivesse uma caneta, eu escreveria 1000 palavras para você aqui. Ela me disse, não escreva, fale. E aí então, irmãos, eu falei, ia pedir em namoro. Ela, muito crente, piedosa, pediu para orar. Oramos uma semana. Depois disso, começamos a namorar. Isso foi um dia antes do aniversário dela. E nós já estamos namorando desde o dia 25 de maio de 1997. Mas ela foi uma moça muito crente. Um cara que chama para sair, não tem dinheiro para pagar a conta. Ela foi muito corajosa. Louvado seja Deus pela vida dela. O convite não era tão impactante assim. Mas graças a Deus, o Senhor me deu aquela moça. Eu sou casado com ela há mais de 20 anos, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Às vezes nós recebemos convites que aparentemente não são tão bons assim. Mas, se a mão de Deus está sobre nós, nós seremos direcionados pelo Senhor para aceitá-los. Mas muitas vezes nessa vida, nós recebemos muitos convites que são ruins e péssimos, e que visam nos afastar de Deus. Mas há um convite que nós recebemos, ao qual nós nunca deveríamos recusar, que é o convite para fazermos parte das bodas do Filho do grande Rei. O convite para estarmos no dia em que o Filho de Deus descerá da glória e sua noiva se encontrará com ele nos ares, e aí então se consumará toda a redenção que Cristo conquistou para nós da cruz do Calvário. Quem ouve a mensagem e tocado pelo Espírito Santo, regenerado pela obra do Espírito, diz sim ao convite, se une ao Senhor e passará toda a eternidade em sua presença. É desse convite que a nossa parábola nos fala nessa noite. E aqui Jesus nos apresenta o convite irrecusável. Hoje o Senhor te chama a arrepender-se dos seus pecados e crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Se assim acontecer, você terá a vida eterna e vai participar da festa do maior de todos os casamentos, que será na consumação dos séculos, quando Cristo se encontrar conosco, a sua igreja, e nós estaremos plenamente com Ele, em júbilo e felicidade durante toda a eternidade. O texto nos apresenta o convite irrecusável. Ouça o convite, seja humilde, peça graça a Deus e receba nesta noite em nome de Cristo Jesus. Mas o texto nos diz, amados irmãos, que o convite irrecusável tem para nós algumas revelações. E a primeira revelação deste convite irrecusável que o texto nos apresenta é a seguinte: Deus é generoso. Deus é generoso. O nosso texto diz no versículo de 1 a 3 do capítulo 22 de Mateus: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Queridos amigos e irmãos, quando alguém na época do Novo Testamento estava debaixo da liderança de algum rei e recebesse um convite, o convite era como se fosse uma intimação. Não aceitar o convite era desonrar o rei. Quando nós recebemos um convite nos dias de hoje e não atendemos, já é feio. Imagine quando aquele que convida é o Todo-Poderoso Deus, a maior autoridade do universo. Então o seu convite não é um mero convite, é uma intimação, e nós temos a obrigação de comparecer e aceitar o seu convite.
Naqueles dias funcionava mais ou menos assim: quando chegava o casamento do filho de um grande rei, ele enviava os convites aos seus amigos e aos seus oficiais. E quando chegava o dia do casamento, os servos iam avisar: está tudo preparado, vocês podem vir para a festa. Então o convite era feito em 2 etapas, e quem comparecesse à festa tinha que levar um excelente presente. Por quê? Porque a pessoa nunca teria condição de convidar o rei e fazer um banquete para o rei da mesma maneira que o rei fazia para ela. Então ela deveria ir com grande gratidão, levando o seu melhor presente para celebrar a vida do filho do rei, que seria o rei na próxima geração. E aqui esse grande rei, que simboliza o nosso Deus e Pai, convida os seus servos para o grande banquete das bodas do seu filho, e o texto diz que aqueles convidados querem dizer que não. Lembre-se bem que se você ouviu o sermão da manhã e ouviu o sermão do domingo passado de manhã, o Senhor Jesus está contando essas parábolas para confrontar os fariseus, os sacerdotes, os escribas e os religiosos judeus. Porque, queridos amigos e irmãos, Deus mandou Jesus Cristo, seu Filho, e eles o estão rejeitando. Jesus está mostrando-se a eles como o enviado de Deus, como o grande Messias e o Salvador. E o Pai quer celebrar seu Filho. E quando ele convida os seus servos para participarem deste banquete, ele revela a sua generosidade. Primeira revelação, amado irmão, deste convite irrecusável é que Deus é generoso. Deus não tinha obrigação nenhuma de convidar-me, a mim e a você, para que nós estivéssemos no banquete do seu Filho. Se Ele não nos convidasse, Ele seria totalmente justo, porque nós não merecemos participar do banquete do seu Filho. Mas Ele é incomparável em generosidade, e Ele convidou aqueles religiosos judeus, e Ele convida a mim e a você para que participemos do banquete do seu Filho. Querido amigo, irmão, pastor, como é que eu posso participar do banquete deste Filho? É só se arrependendo dos seus pecados e crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crendo nele como seu único Senhor e Salvador, e crendo assim você terá a vida eterna, será declarado justo pela fé no tribunal de Deus, terá paz com Deus, deixando de ser inimigo de Deus, se tornando seu amigo, será adotado como filho de Deus e terá lugar no grande banquete celestial, no casamento cósmico. Todos os casamentos que nós fazemos são um ensaio para o grande casamento. O casamento da noiva com o noivo, de Jesus com sua igreja. Se você está sendo convidado a participar nesta noite, não rejeite este convite. Pelo contrário, regozije-se. Porque o texto termina dizendo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você está entre os escolhidos, glorifique a Deus e bendiga o Senhor, porque Ele te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para pagar todos os teus pecados na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Um convite irrecusável revela que Deus é generoso. Mas o texto tem mais para nós nesta noite. Ele nos diz que um convite irrecusável revela a rebeldia humana. Um convite irrecusável revela a rebeldia humana. O grande rei mandou convidar seus servos. E o versículo 3 que lemos disseram: eles não queremos ir. Mas o rei insiste em sua generosidade. E o versículo de número 4 diz o seguinte: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O homem é rebelde. O rei enviou o grande convite, e esses homens rejeitaram o convite, dizendo: não queremos ir. Mas o rei insiste em sua generosidade e manda os servos no dia do banquete, como era a característica daqueles dias. O rei mandou avisar para vocês que ele já matou os cevados, já matou os bois, e tudo está preparado para o grande churrasco das bodas do filho do rei. Venham todos.
E esses convidados tão rebeldes foram irmãos que não se importaram. Um viajou para a sua própria fazenda, o outro foi investir nos seus próprios negócios, o outro com raiva agarrou aqueles servos, maltrataram e mataram aqueles servos. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando dos judeus que rejeitaram sempre a palavra de Deus. Deus sempre convidou o povo judeu ao arrependimento, mas o povo judeu sempre insistiu em se desviar do Senhor. De manhã eu falei, por exemplo, do profeta Isaías, que foi o maior pregador do Antigo Testamento, que pregou durante décadas, e depois a tradição nos diz que Isaías, fugindo da loucura do adolescente rei Manassés, filho do rei Ezequias, teve que esconder-se numa árvore, e Manassés mandou serrar a árvore no meio, matando um profeta que já estava com mais de 70 anos de idade, tinha dedicado toda a sua vida para pregar a palavra de Deus. Como Jeremias foi perseguido, como os profetas de Deus foram perseguidos no Antigo Testamento. Aqui o que o texto está dizendo é que o rei mandou vários convites e eles rejeitaram os servos, zombaram dos servos, fizeram o que quiseram, maltrataram, espancaram e até mataram os servos. O homem é rebelde. Quantas vezes, irmãos e irmãs, o Senhor manda pessoas pregar o Evangelho, anunciar Cristo, e a pessoa diz simplesmente: eu não quero, eu não tenho tempo para Deus, eu não devo me preocupar com isso, não é para mim, isso não me interessa, eu não quero saber. Eu me lembro, amados irmãos, que no ano de 2003, eu preguei num casamento, no Hotel Carreira, lá em Santiago. Era um dos hotéis mais elegantes de Santiago do Chile. O governo chileno comprou aquele hotel depois disso, e hoje lá funciona um dos ministérios do Chile. Eu fui pregar naquele casamento, no Hotel Carreira, e lá estava, amados irmãos, boa parte da elite chilena. Na igreja que eu era pastor, nós tínhamos alguns presbíteros que tinham sido executivos da Companhia del Cobre de Chile, que é equivalente à Petrobras no Brasil, e um deles havia sido, inclusive, como que o presidente da Codelco, que era a Petrobras, e lá estavam pessoas muito importantes. Lá estavam os familiares do presidente Pinochet, lá estavam familiares de senadores, deputados, grandes autoridades chilenas. E ali eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho. E lá naquele casamento estava um jovem, que era filho de um grande executivo chileno, rapaz alto, 1,90 m, forte. E eu preguei naquele casamento sobre a presença de Cristo em nossa vida. E sobre o fato de que cada casamento nos prepara para o dia final, quando nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus. E que era importante aquelas pessoas estarem preparadas para se encontrarem com Cristo. E depois então, no momento do coquetel antes do jantar, quando nós conversávamos com muitas pessoas, alguns chegavam e diziam: nossa, você não é chileno, mas prega no nosso idioma, fala espanhol, e faziam vários comentários sobre a mensagem. E aquele jovem estava ali com outras pessoas importantes, e ele disse: pastor, a mensagem foi tocante, eu gostei muito, mas eu ainda sou muito jovem para servir a Deus. Quando eu for mais velho, eu vou pensar sobre isso. 1 mês e meio depois, irmão, aquele moço, alto, forte, as meninas caíam aos pés dele, foi para um grande festival na cidade de Vinha del Mar, a praia fica muito próxima de Santiago, e quando ele volta, no meio da madrugada, com seu carro espetacular, ele bate na pilastra de um viaduto e morre naquele exato momento. Nunca rejeite o chamado de Deus para você. Nunca é cedo demais para servir a Deus. Se o Senhor está te chamando nesse exato momento, não procrastine. Arrependa-se hoje. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Não rejeite o convite do grande rei. Não seja rebelde. Se Deus está te chamando para se reconciliar com Ele, entenda que não existe nada nesse mundo que se possa comparar
a ser perdoado por Deus, a ser amado por Deus, a ter um relacionamento vivo e pessoal com o Filho de Deus, mediante a fé, e a ter a presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Nesta noite o Senhor te faz um convite irrecusável: não seja rebelde, humilhe-se na presença do Senhor. Mas o texto continua a nos apresentar um convite irrecusável. E talvez você que está em casa me pergunte: pastor, o que este convite irrecusável revela? Ele revela, em primeiro lugar, que Deus é generoso. Ele revela, em segundo lugar, que o homem é rebelde. Mas ele revela, em terceiro lugar, que Deus é juiz. O texto diz aqui, amados irmãos e irmãs, a partir do versículo de número 7: o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Irmãos, a parábola de Jesus se torna muito impactante. E é como que se ele de fato estivesse acuando aqueles religiosos judaicos na parede. O rei mandou para eles o convite, o rei propôs para eles a salvação. Deus vem investindo neles há séculos e eles estão resistindo. Eles perseguiram os profetas, eles mataram aqueles que servem ao Senhor. E o texto nos diz que o rei ficou irado, enviou as suas tropas e exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Preste atenção, irmãos, alguns anos depois que Jesus morreu, o Império Romano cercou a cidade de Jerusalém, e depois de meses de cerco, o templo foi destruído, a cidade foi queimada e Jerusalém foi destruída. Esse texto é quase que uma profecia do que Deus faria com aqueles judeus. O texto é claro: o rei ficou irado, enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Esses homens, amados irmãos, pagaram caro por matarem o Senhor Jesus, por cravarem o Senhor Jesus em uma cruz. O texto está nos dizendo que Deus é juiz. Deus é juiz. Jerusalém foi destruída porque se rebelou contra o seu Deus. E de Deus não se zomba, amado amigo e irmão. Eu e você não podemos zombar de Deus. Deus está vendo tudo aquilo que fazemos em nossa vida. É por isso que nós temos que tomar cuidado e viver uma vida digna, e viver uma vida santa, e viver uma vida piedosa, para a glória e para a honra do nome do Senhor. De Deus não se pode zombar, com Deus não se pode brincar. Nos dias de Eliseu, amados irmãos, e Elias, a presença do profeta simbolizava a presença do próprio Deus. Você lembra que Israel se prostituiu, adorou falsos deuses? Deus levanta Elias com um jeito diferente, com uma roupa de couro, com um cinturão, amado irmão, uma roupa de camelo. Ele parece João Batista, ele prega, ele ora, Deus manda seca, ele ora, Deus faz chover, ele ora, Deus manda fogo do céu. E Deus levantou Eliseu para substituir Elias. E Eliseu também é usado por Deus para realizar grandes milagres. E a presença daqueles profetas simbolizava a presença do próprio Deus naqueles dias. E um dia Eliseu estava indo de um lugar para o outro, e os moços começaram a dizer: sobe calvo, sobe calvo, sobe careca, bocadeira, aeroporto de Mosquito. Eliseu repreendeu os moços, e saiu uma ursa, e matou os 42 de uma vez só. Um dia eu preguei nesse texto, alguém muito sensível falava: que absurdo, 42 moços mortos por causa de uma zombaria. Mas lembre-se bem que a presença do profeta representava a presença de Deus. Zombar de Eliseu era como zombar do próprio Deus. Hoje você pode chamar o pastor de calvo, que não vai acontecer nada com você não, tá bom? Mas eu quero dizer para você nessa noite que você não pode zombar de Deus. Não brinque com o Senhor. Não trate Deus como se Ele fosse seu igual. Não seja um crente felizmundo, com um pé na igreja e um pé no mundo. Mas em nome de Cristo Jesus, leve Deus a sério
e se arrependa dos seus pecados. Se você tomou o nome de Cristo Jesus sobre si, pare de brincar de crente. Deus está vendo tudo aquilo que você faz. O Senhor sabe o que passa na sua mente quando você vai sozinho na rua. O Senhor sabe o que acontece quando você liga o seu computador no meio da madrugada e vai navegando pelos quartos escuros da internet. O Senhor está ali vendo tudo o que você faz. O Senhor vê a maneira como você lida com as pessoas no seu trabalho. O Senhor sabe tudo aquilo que você faz. Não zombe de Deus. Peça a Deus para ter misericórdia da sua vida. Deus é gracioso, mas Deus é juiz. Arrependa-se hoje dos seus pecados, para que você não seja como o povo de Israel, meu querido amigo e irmão, que levava sobre si o nome de Deus, que fazia parte da igreja visível naqueles dias, mas que não estava inserido na igreja invisível, porque não tinha o Senhor no coração e não tinha experimentado uma conversão real. Isso é muito impactante, irmãos. Hoje lá em casa nós sempre fazemos no domingo o nosso culto doméstico. Nós sentamos todos à mesa, almoçamos juntos e conversamos sobre o culto e o sermão da manhã. Sempre lá em casa, se um dia você for almoçar conosco no domingo, é assim. Nós então perguntamos sobre o tema, sobre os pontos, cada um vai explicando, vai falando o que entendeu, mas perguntas são feitas e depois a palavra é aplicada diretamente no nosso coração. E nós conversávamos hoje com os nossos filhos lá em casa sobre pessoas que passam a vida inteira na igreja e são lançadas no inferno. Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa que frequentou a igreja a vida inteira, mas no último dia não viveu nada, quis salvar-se por si mesmo, não experimentou nada desse mundo, não viveu uma vida de rebelião, mas também não creu em Cristo Jesus. Rejeitou a salvação pela graça mediante a fé e no final enfrenta o juízo de Deus. Então certifique-se que você não é só membro da igreja visível, mas se certifique de que você é membro da igreja invisível. E você pode fazer isso se arrependendo de qualquer coisa que você faça que te dê segurança, que não seja o Senhor Jesus. Se você se acha bom por causa das suas habilidades, por causa do seu sobrenome, por causa da sua família, por causa da posição que você ocupa, você corre o risco de estar perdido. Porque todos nós somos miseráveis pecadores e só somos salvos pela graça mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Não rejeite o chamado do Filho de Deus, mas se arrependa e se volte à sua presença. Deus é juiz. Deus tem um convite maravilhoso, irmão, para mim e para você. O convite para que nós estejamos na glória com o Senhor. Mas esse convite começa com um relacionamento pessoal com Jesus Cristo aqui. Hoje nós conversávamos, como eu disse com você lá em casa, conversávamos com nossos filhos. E nós nos perguntávamos, será que nós temos rejeitado o Senhor? Quando você passa um dia inteiro sem ler a sua Bíblia e orar, mas pode ficar no celular o dia inteiro. E o Senhor está te chamando para um momento de comunhão com Ele, para ler a palavra, para orar, para derramar o coração na presença dEle. Mas você fica preso nos seriados, preso nas séries, preso no celular, preso em toda sala de bate-papo e não tem tempo para Jesus. Será que você não está rejeitando a sua comunhão diária com Cristo Jesus? E depois Deus entrega a própria sorte e a pessoa pergunta por quê? Não rejeite o privilégio de estar na presença de Jesus. Deus é juiz. Mas o texto tem mais para nós. Ele faz para mim um convite irrecusável. Ele faz para mim e para você o convite da glória, mas Ele nos convida hoje para nos arrependermos de nossos pecados e voltarmos ao primeiro amor. E o convite irrecusável, conforme nos diz o texto, tem mais uma revelação. Ele revela que Deus é gracioso. Ele revela que Deus é gracioso. E aqui nessa parte do texto, o Senhor vai falar acerca do chamado de Deus para nós gentios, porque Ele foi para os judeus, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eles o rejeitaram, Ele mandou incendiar a cidade, mas a festa tem que ser realizada. Veja comigo o que está dizendo o versículo 9
versículo de número 10, diz assim: e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. A festa do Filho de Deus vai ser realizada, irmão. E se aqueles que tiveram a primeira oportunidade de ouvir a palavra rejeitaram o Senhor Jesus, Ele por sua graça vai mandar chamar gente de todos os lugares, gente de cada raça, de cada tribo, de cada povo, de cada nação, de cada lugar, meu amigo e irmão. O texto nos diz aqui que Ele mandou ir pelas encruzilhadas do caminho e convidar para o casamento a qualquer um que fosse encontrado. E então foram para aquele grande banquete, diz o texto, que maus e bons, ou seja, pecadores que tinham uma conduta ruim e pecadores que tinham uma conduta aparentemente boa, ali estavam, e eles foram e lotaram a sala do banquete. O texto está dizendo para mim e para você que nós somos salvos pela graça mediante a fé, que Deus convida a gente de toda raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Deus convida a gente de cada status social. Deus convida pessoas da elite financeira, da elite educacional, mas Deus convida pessoas da miséria, da pobreza, da ralé. Deus convida pessoas, amados amigos e irmãos, que têm uma conduta ética, uma conduta ilibada e têm um testemunho impactante, mas o Senhor também convida pessoas miseráveis, que cometeram crimes, que assassinaram, que roubaram, que mataram, que viveram escravas do pecado. Todos são convidados, o convite é para todos. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí ele disse: alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você está em Cristo Jesus, querido amigo e irmão, não é por sua causa, é porque Deus é misericordioso, é porque Ele é Deus de graça, e Ele te convidou para o banquete. Se você recebeu essa salvação maravilhosa, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque você recebeu a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os presentes, de estar na festa do grande Rei, de fazer parte da sua família e de desfrutar de uma salvação eterna e maravilhosa que Ele nos dá em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Um convite irrecusável revela que Deus é gracioso. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, presente, não de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. É por isso que eu gosto daquela música, irmãos, que diz: é tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Louvado seja Deus. Essa graça nos faz cantar. Um dos hinos que eu mais gosto, irmãos, ele não está no nosso hinário Novo Cântico, mas foi escrito pelo reverendo John Newton, que antes foi um homem devasso, perdido, traficante de escravos. Ele prendia escravos na África e trazia para vender na Europa, e ele mesmo foi escravizado por um homem na África por um tempo, e continuou na sua vida de devassidão, de bebedeira, de prostituição, até que provavelmente enfrentou uma grande tempestade no mar, quase morreu, foi convertido ao Senhor. Tentou ser pastor várias vezes e só conseguiu ser ordenado quando já estava com mais de 35 anos, já numa idade mais velha. Mas ele compôs esse hino maravilhoso, que não está no nosso hinário Novo Cântico, estava no hinário presbiteriano do Chile, e eu amo esse hino. Alguns acreditam que John Newton escreveu essa letra lembrando-se talvez de algum gemido de algum dos escravos que viajava da África cantando, porque a música tem um ritmo de negro espiritual, mas a letra é de John Newton, e ele escreveu: sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Fui cego, mas
agora vejo perdido e ele me achou. Eu e você estávamos cegos, estávamos mortos e éramos escravos, mas o Senhor nos amou e mandou seu Filho para nos salvar. Que graça maravilhosa é a graça de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você recebeu essa graça, saiba bem que você é bem-aventurado. Diga como Paulo, que disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Contextualize: porque eu estou bem certo que nem Covid-19, eu estou bem certo que nem desemprego, eu estou bem certo que nem fome, eu estou bem certo que nem quarentena, eu estou bem certo que nenhuma pandemia, eu estou bem certo que julgamentos equivocados de juízes, eu estou bem certo que erros de políticos, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Louve a Deus por sua graça. E ainda que você esteja em quarentena, saiba que Ele te ama, e das mãos do Senhor ninguém tira você. Louvado seja o nome do Senhor. Que convite maravilhoso, irrecusável, é o convite da graça de Jesus. Pastor, quero aceitar esse convite. Que mais eu preciso aprender acerca dele? O convite irrecusável tem algumas revelações. Ele revela que Deus é generoso, revela que o homem é rebelde, revela que Deus é juiz, revela que Deus é gracioso. Haverá mais alguma revelação de um convite irrecusável? Em último lugar, um convite irrecusável revela a necessidade da justificação. O convite irrecusável revela a necessidade da justificação. Olhem comigo para a Bíblia, irmãos, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Abra a sua Bíblia aí, versículo de número 11. Todos, quem estiver aqui, leia comigo. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Um convite irrecusável nos revela a necessidade da justificação. Uma das características, irmãos, dos banquetes naqueles dias, é que quando o rei fazia um grande banquete, ele não comia com os convidados. Os convidados se sentavam à mesa, e você viu que tinha novilhos cevados, ovelhas que tinham sido assassinadas para que houvesse um churrasco, e as pessoas se sentavam e comiam juntas, e o rei ficava de pé, feliz, observando a todos, e com grande alegria se regozijando, porque ele tinha dado a melhor comida, e as pessoas se satisfaziam, e ele se colocava de pé como anfitrião. E aqui está esse rei de pé como anfitrião. Mas também acontecia algo que não acontece nos dias de hoje. Quando havia um casamento naqueles dias, o rei chegava e ele já tinha a veste preparada para cada uma pessoa que chegasse na festa. Porque alguns teriam vestes mais pomposas e outros vestes mais simples. Então, para que ninguém se sentisse envergonhado ou inferior na festa do rei, ele tinha uma veste nupcial preparada para cada uma daquelas pessoas. Então, para entrar na festa do rei, você tinha que ser humilde e não achar que a sua roupa era melhor, mas você tinha que aceitar a veste nupcial. E a maioria dos convidados ali se humilhou e vestiu a veste nupcial e entrou na festa. Mas chegou um louco desavisado, que foi receber a sua veste nupcial e falou assim: essa roupa eu não visto não, minha roupa é muito melhor do que essa.
Você acha que eu vou vestir essa roupa que o rei preparou? Eu posso entrar aqui a hora que eu quiser e eu fico com a minha roupa, e eu entro do meu jeito, e as coisas são do meu jeito, e eu sigo na minha linha. E todos sentaram e começaram a comer o banquete. E o rei chegou. E quando o rei está observando todos ali, ele identifica aquele cidadão que não tem veste nupcial. E ele se aproxima e diz a ele o seguinte: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. A veste nupcial, irmãos, Agostinho de Hipona interpretou muito bem esse texto. É a justiça de Cristo Jesus. Eu sou justificado pela graça mediante a fé. Se eu fosse entrar com minhas roupas na presença do rei, minhas roupas seriam trapos vis, porque eu não tenho condição de vestir-me gloriosamente na presença do rei. E aqui está esse miserável homem que entrou na presença do rei, e ele acha que os trapos que ele veste são vestes gloriosas, e não aceita colocar a presença do rei. O que significa aqui? Aqui é um homem cheio de justiça própria. Ele acha mesmo que é bom. Ele acha que ele tem que entrar no céu porque ele ajudou a velhinha a atravessar a rua. Ele acha que ele tem que entrar no céu porque ele comprou uma cesta básica para uma viúva no dia da pandemia. Ele acha que ele tem que entrar no céu porque ele pagou todos os impostos dele em dia. Ele acha que ele tem que entrar no céu porque ele se acha bom. Mas preste atenção, irmão, nenhum de nós pode ficar na presença do rei vestido com suas próprias roupas. As vestes nupciais são as vestes da justiça de Cristo. Quando eu e você cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus nos veste com a justiça de Jesus. Então Ele olha para nós e considera sobre nós a justiça de Cristo. E aqui esse homem ousou entrar na presença de Deus sem confiar na justiça que há somente em Jesus. E então o texto diz que a situação foi feia. O rei mandou amarrá-lo de pés e mãos, lançá-lo nas trevas, amado amigo e irmão, num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus então diz que muitas pessoas são chamadas, mas poucos são escolhidos. Você precisa, meu querido amigo e irmão, ter certeza de que você foi justificado pela graça mediante a fé. Talvez você me diga: o reverendo está insistindo muito nisso, está pregando muito sobre isso. Irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque eu não gostaria de pensar que no dia final, quando eu estiver ali com Cristo Jesus na glória, que muitos de vocês para os quais eu preguei durante anos não estejam lá. E por mais que você esteja na igreja há muito tempo, eu e você somos chamados a revisarmos o nosso coração e saber no que de fato nós estamos confiando no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que as melhores obras que eu faço para Deus não passam de trapo de imundícia. Quando você lê trapo de imundícia desavisadamente, você acha que é aquele pano de chão sujo que você limpou o barro, você fala: nossa, que imundícia. Mas era pior do que isso. No Antigo Testamento, amados irmãos, as mulheres não usavam, amados irmãos, essa maneira de se preservar, o absorvente, nos dias da sua menstruação. Elas se limpavam com os panos, e esses panos eram chamados trapos de imundícia. E o que a Bíblia diz é o seguinte: que o melhor que você possa fazer diante de Deus é como aquele pano com o qual as mulheres se limpavam de menstruação, trapo de imundícia. A sua justiça própria para Deus é repugnante. Não existe nada que você possa fazer para agradar a Deus, porque nós pecamos. Calvino diz que tudo aquilo que nós fazemos está manchado com o pecado, até as nossas melhores obras. É por isso que eu e você precisamos de um Salvador perfeito, em quem não haja sombra de variação ou mudança alguma. E porque Ele é perfeito, a salvação que Ele nos deu é perfeita. E quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus, nós somos vestidos das vestes da justiça de Cristo. E aí então nós poderemos estar no grande banquete do Deus eterno. Com que roupa você vai chegar na presença do nosso Deus? Lá em casa conversávamos hoje sobre isso.
E eu fiz às crianças uma das perguntas do evangelismo explosivo. Se você chegasse na porta do céu e Deus te perguntasse: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Se você responder: foi porque eu fui gente boa e dei o dízimo, pé, resposta errada. Foi porque eu nunca roubei, nunca matei, nunca cheirei, pé, resposta errada. Foi porque eu ajudei a vovozinha a atravessar a rua, pé. Foi porque eu participei do projeto social, pé. E eu não sei quantas respostas erradas você vai poder dar. Mas se Deus perguntar para você, nós perguntamos isso para Daniele, que tem 6 anos lá em casa. Por que Deus deve deixar você entrar no céu dele? Graças a Deus ela respondeu: porque eu criei em Jesus. E nós explicamos para ela: porque ele morreu por nós. Você só pode entrar no céu de Deus quando você veste a justiça de outro e abandona a sua justiça própria e para de se achar bom. Pare de se achar bom. Reconheça que você é miserável. Reconheça que você não vale nada por si mesmo. Mas reconheça que Deus te amou e deu o único filho dele para pagar os seus pecados na cruz do Calvário. Crê em Jesus. Crê em Jesus como seu Salvador. E Deus vai bater o martelo no tribunal. Eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Vista-se da justiça de Cristo e você poderá estar no banquete final, desfrutando deste convite irrecusável. Um convite irrecusável revela que Deus é generoso, revela que o homem é pecador, revela que Deus é juiz, revela que Deus é gracioso e revela a necessidade da justificação. Que você possa dizer: pela graça de Jesus, eu estarei naquele dia, no grande banquete, na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus. Arrependa-se nesta noite dos seus pecados. Diga: Senhor, me perdoa quando eu não tenho te priorizado, quando eu não tenho te amado. Eu quero confiar em Jesus e fazer de ti o maior amor da minha vida.